Luísa Martins, como você analisa essa fala do ex-presidente? A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi absurda mesmo? Ou a decisão dele acaba justificando essa possibilidade de Jair Bolsonaro agora estar em prisão domiciliar? Oi, Uribe, Tainá, boa tarde para vocês, todos que estão conosco aqui no Bastidores hoje. Uribe, essa é uma decisão que ela acaba, obviamente, dividindo opiniões e praticamente ilustrando, né, a divisão que tem no país hoje entre os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e dele próprio, né, logicamente dizendo que é uma decisão abusiva, e a ala né, que se opõe ao ex-presidente Jair Bolsonaro, a ala governista principalmente, defendendo, né, a legitimidade da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Do ponto de vista jurídico, e obviamente eu que acompanho com mais ênfase aqui os bastidores do Supremo Tribunal Federal, é claro que no Supremo há um espírito de corpo, né, muito acentuado, que dá, né, pleno apoio ao ministro Alexandre de Moraes em relação às suas decisões. Mesmo quem discorda das decisões do ministro Alexandre de Moraes e possa vir a divergir dessas decisões no futuro, como é o caso do ministro Luiz Fux, por exemplo, que a gente viu que divergiu das medidas cautelares da tornozeleira eletrônica, que foi instalada ali também por ordem do ministro Alexandre de Moraes, mesmo quem discorda entende que Moraes, como relator, tem a prerrogativa de conduzir esses processos e tomar suas decisões com a independência que lhe é garantida como um ministro da Suprema Corte. Então, é claro, pode ter críticas internas, né, dentro do Supremo, e essas críticas existem de fato, mas isso é demonstrado por meio de divergências nos julgamentos e nunca afirmando que uma decisão vai ser ilegal ou que ou que extrapola de alguma maneira as prerrogativas do ministro Alexandre de Moraes como juiz, né, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão de ontem, Uribe, ela pegou uma ala do Supremo de surpresa. Uma outra ala, outros ministros já esperavam que Moraes fosse olhar com lupa, né, todas essas imagens, né, esses vídeos que têm sido publicados, que foram publicados por apoiadores do ex-presidente desde que ele colocou a tornozeleira eletrônica. A gente lembra que naquela ocasião o próprio ex-presidente deu uma série de entrevistas a veículos de imprensa, entrevistas que tiveram recortes publicados nas redes sociais. Aquilo não gerou uma punição ao ex-presidente num primeiro momento, mas aí, quando ele foi ao Congresso Nacional, gravou um vídeo mostrando a tornozeleira eletrônica, dizendo que se sentia humilhado, e esse vídeo foi publicado nas redes sociais do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ministro Alexandre disse: olha, isso se trata de um descumprimento, afinal de contas, na decisão é expressa a proibição de Bolsonaro, a proibição que Bolsonaro tem, né, de não usar as redes sociais e nem se utilizar das redes sociais de terceiros para passar os seus recados. E aquele vídeo, ele foi, como diz o ministro Alexandre de Moraes na decisão, uma expressão usada por ele até de forma repetida, foi um material pré-fabricado, né? Foi algo que Bolsonaro olhou para a câmera ali, fez a sua manifestação, mostrou a tornozeleira já com a intenção que aquilo fosse replicado nas redes sociais. Essa não é uma interpretação minha, é uma interpretação do ministro Alexandre de Moraes na decisão. E aí, naquela ocasião, ele considerou um caso isolado, decidiu não punir o ex-presidente naquele momento, mas já deixou o alerta desde lá que qualquer outra iniciativa semelhante seria passível, né, de decretação da prisão preventiva. Então, na avaliação do ministro Alexandre de Moraes, só para concluir, a prisão domiciliar ainda é algo menos grave do que a medida que poderia ser aplicada, que era a prisão preventiva, que aí sim Bolsonaro teria que ser recolhido para um presídio, não poderia cumprir essa medida em casa. Então, isso ainda paira no ar, né, Uribe, Tainá, essa ameaça, né? Se houver um novo descumprimento das medidas que agora estão valendo, Bolsonaro ainda pode ir para a prisão preventiva.